capítulo em que todos os personagens precisam ficar parados na mesma cidade durante mais de 40 dias tinha tudo para ser monótono. Mas é nessa paralisação que acontecem momentos de rebeldia e de violência que levam a consequências muito trágicas. Oi, eu sou o Max e hoje eu vou destrinchar com vocês o capítulo 8 de Shogun, a gloriosa saga do Japão. O capítulo se chama A Profundidade da Vida e estreou na última terça-feira, dia 9 de abril, tanto no Disney Plus quanto no Star Plus, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. Lembrando que eles convidaram eu e a Mikan pra gente fazer uma cobertura completa dessa minissérie em 10 episódios. Se você ainda não viu os nossos outros vídeos falando dos episódios 1 a 7 de Shogun, eu tô deixando aqui embaixo na descrição um link com uma playlist que tem todos esses vídeos e aí você não perde nenhum. E hoje eu tô aqui sozinho, mas não se preocupem porque para os próximos 2 capítulos de Shogun eu vou me reunir a Mikan pra gente comentar juntos os 2 episódios finais da minissérie. E no vídeo de hoje eu vou destrinchar com vocês o capítulo 8 para trazer detalhes e curiosidades sobre esse episódio. A gente vai ver como a cidade de Edo, que aparece pela primeira vez aqui, é muito mais do que um mero pano de fundo, como a nossa perspectiva dos protagonistas muda radicalmente nesse episódio e, acima de tudo, vamos ver até que ponto eles estão dispostos a ir em nome da lealdade. E vale lembrar, isso aqui é uma discussão cheia de spoilers, então, se você ainda não viu o capítulo 8 de Shogun, vai lá no Disney Plus ou no Star Plus, assiste e depois volta aqui pra gente continuar juntos. Mas antes de começar a destrinchar esse capítulo, eu já quero perguntar pra vocês qual foi a sua cena favorita desse episódio. A minha foi a do ritual do chá, e vocês já vão entender o porquê. Mas eu quero ouvir de vocês também, então deixem aqui embaixo nos comentários qual foi a sua cena favorita. No final do episódio anterior, o número 7, a gente viu um evento muito trágico acontecer, que é a morte do filho do Toranaga, o Nagakado. E por isso, no começo desse episódio, a gente vê o Toranaga chegando com a comitiva dele na cidade de Edo, onde ele tem o direito de passar 49 dias em luto antes de continuar a viagem para Osaka, que é onde ele vai ter que se render para o Conselho de Regentes. E vale a pena destacar a cidade de Edo, porque você talvez não reconheça esse nome, mas você conhece a cidade na qual ela vai se transformar, porque no futuro, Edo vai ser Tóquio. A essa altura, Edo, que está sob o domínio do Toranaga, ainda está começando a crescer e a se desenvolver. E aqui a cidade vai funcionar como um lugar onde ele começa a armar diferentes planos. Por exemplo, essa ambientação já começa a traduzir como está a tensão entre o Toranaga e o Blackthorn. Afinal, vai lembrar que no episódio passado, o Blackthorn ficou indignado com a rendição do Toranaga frente ao conselho e ele se afastou muito. Ok, nesse episódio ele começa já falando que sente muito pela perda do Nagakado, mas o Toranaga meio que só vaza. Então a situação não tá bonita entre eles. E isso se traduz na cidade, porque a gente descobre que dessa vez o Blackthorn não ganhou um lar de prestígio como ele tinha ganhado do Toranaga lá em Anjiro. A gente descobre que o normal era um Hatamoto estar com o Toranaga lá no castelo, mas como o Blackthorn não foi convidado, já tá bem claro que o Toranaga realmente não tá feliz com o Blackthorn. Depois, a cidade é usada para traduzir ainda mais os planos do Toranaga com outros personagens. Por exemplo, ele ficou bolado com o padre jesuíta, mas disse que ainda assim vai manter a promessa dele e finalmente permite que eles construam uma igreja católica na cidade de Edo. Então parece um jeito do Toranaga apaziguar os ânimos e honrar a própria palavra, mas depois a gente descobre que isso na verdade tem um asterisco. Porque depois o padre descobre que o Toranaga alocou ele para ficar vizinho do Distrito Vermelho Novo que vai ser criado para as cortesãs. E esse espaço das cortesãs mostra que o Toranaga está cumprindo a promessa que ele fez para Gin no episódio passado. Tá vendo então como Edo é muito mais do que um cenário nesse episódio? Esse é um lugar que está em construção literalmente, fisicamente, mas também é o lugar onde o Toranaga está construindo seus planos de influência e de poder. Eu diria até que Edo é como se fosse o palco que o Toranaga está construindo, onde ele vai performar, mas eu já vou falar um pouco melhor disso já já. Porque eu quero destacar antes como o Toranaga está no começo desse episódio. Ele surge de um jeito que a gente ainda não tinha visto muito bem até agora. Ele surge como um líder fragilizado, em luto, doente, ausente do funeral do próprio filho, então realmente fica aquela impressão de o que esse cara tá fazendo? Beleza, ele tá sofrendo, mas será que ele devia estar tão removido do cenário dessa forma? É um jeito de criar suspeita na mente dos personagens e na nossa mente de que talvez ele esteja perdendo um pouco, sim, a sua força como líder. Até porque logo em seguida a gente vê o Toranaga reafirmando para os generais dele que ele vai sim se render para o conselho. Se bem que o Hiromatsu, que é o melhor amigo dele e um dos principais generais do Toranaga, fala para os outros caras assim, tipo,
Olha, eu não acredito nesse papinho não, viu? Eu acho que ele vai sim atacar o conselho. Enquanto isso, você tem outros personagens que acreditam sim na palavra do Toranaga de que ele vai se render. E uma dessas pessoas é o Blackthorn. E como ele ficou todo bolado, fez toda uma ceninha e se afastou do Toranaga, no começo desse episódio 8 ele recebe a notícia da Mariko de que quando eles chegarem em Osaka e o Toranaga se render, o Blackthorn vai ter o direito de se afastar, de finalmente ser livre, que é o que ele tanto queria. O que é um recado muito forte para quem, ao longo de toda a temporada, foi só crescendo em prestígio aos olhos do líder. E sabendo que agora ele tem um pouco mais de liberdade, ele vai tentar finalmente se reencontrar com os tripulantes do navio dele, que estão em Edo. Já tinha muitos episódios que ele estava o tempo todo falando: eu quero me reunir, a minha tripulação e o meu navio, a minha tripulação e o meu navio. E agora ele finalmente pode fazer isso, é como se fosse o primeiro passo para a liberdade dele. Mas esse reencontro acaba acontecendo de um jeito muito diferente do que ele esperava. Ele descobre uma tripulação de homens bêbados que estão causando problemas e que são mal vistos pela sociedade japonesa. E agora que ele está mais acostumado com a cultura do lugar, ele sente vergonha dos antigos colegas. E aí quando ele está se afastando, um dos homens dele vê e confronta o Blackthorn. Pra onde você tá indo? Onde é que você tava? O que você tá vestido assim? E aí vem um diálogo muito forte que faz a gente reavaliar o John, de certa forma, porque o cara fala pra ele: você trouxe a gente pra cá por conta dos seus interesses egoístas, a gente podia estar só ido embora, mas não, você quis vir pro Japão, você quis continuar com essa missão depois que o nosso capitão morreu, e a gente tá aqui na ruína por sua culpa. E isso deixa o John indignado, a ponto dele descer a porrada no cara. E isso é muito revelador, porque faz a gente enxergar o Blackthorn com outros olhos. Até então, a gente sabia que ele tinha sim os seus interesses egoístas e que ele não estava só sendo altruísta e bonzinho com os japoneses, ele tinha sim seus planos. Mas a gente não pensava que talvez ele também estivesse fazendo esse tipo de maquinação antes deles chegarem no Japão com os antigos tripulantes do navio dele. E a reação raivosa do Blackthorn indica que talvez o antigo colega dele tenha falado umas verdades que ele não queria ouvir. E aqui tem uma história de bastidores interessante, porque um dos showrunners de Shogun, o Justin Marks, disse que foi do ator que faz o Blackthorn, o Cosmo Jarvis, foi ideia dele fazer com que o Blackthorn fosse confrontado desse jeito. Parece que originalmente a ideia era só fazer o Blackthorn ir embora com vergonha quando vê os antigos colegas, mas o ator achou que seria importante para o desenvolvimento do personagem a gente ver ele ser confrontado desse jeito. E eu concordo, porque essa cena deixou o personagem mais tridimensional, mostrando um lado ainda mais egoísta do que a gente imaginava que ele tinha. E essa cena também traz uma curiosidade histórica, porque, segundo um dos consultores do programa, o historiador Frederick Creans, a gente sabe o que aconteceu com vários dos tripulantes da vida real que inspiraram esses tripulantes dessa cena. Ele revela que mais de 10 tripulantes do navio sobreviveram depois que chegaram no Japão e criaram raízes naquele país. Na cena do episódio a gente vê os caras sendo só arruaceiros, mas na vida real, vários deles criaram famílias, se casaram com mulheres japonesas, tiveram filhos, aprenderam a falar japonês. Então eu achei isso um detalhezinho muito bacana que mostra que não necessariamente todo mundo ficou só na ruína. Muitos deles acabaram se adaptando e ficaram talvez mais à vontade no Japão do que o próprio Blackthorn tá se sentindo à vontade nesse episódio. Porque agora que o Blackthorn se afastou dos antigos colegas de navio, a gente vê que ele está dividido entre dois mundos e ele não se sente mais à vontade em nenhum deles, nem na vida antiga dele de europeu, nem na vida nova dele no Japão. Ele está realmente perdido. E aí, ele vai atrás de quem? Do Toranaga? Não, ele vai atrás do Yabushige, porque ele sabe que o Yabushige tem as suas segundas intenções sempre, e agora que o Blackthorn quer se afastar do Toranaga, que tá querendo se render, ele acha que o Yabushige é a melhor opção. Ele fala assim, pô, vamos se unir aqui, vamos se afastar dessa ruína que o Toranaga tá criando pra gente. Mas o Yabushige vai falar, não, a gente vai continuar sendo fiel ao Toranaga. E aí isso vai criar todo um debate que é central para esse capítulo. Porque o Blackthorn vê isso e fica pensando, qual é o problema de vocês? Por que vocês insistem em ser leais a esse cara que tá levando vocês pra morte? Isso não faz sentido. Lealdade tem limite. E para isso a Mariko responde, não, lealdade não tem limite, porque se a lealdade acaba, ela não é lealdade. E a partir daí o restante do episódio vai ser pautado por como cada um dos personagens se relaciona com essa ideia do limite da lealdade. E nessa cena, para Mariko, aparentemente, a lealdade dela ao Toranaga não tem fim. Mas quando o assunto é outro homem, a gente vai ver que a lealdade dela e a paciência dela tem limite sim.
porque logo em seguida vem a minha cena favorita do episódio, que é a do ritual do chá, que acontece porque o Buntaro, o marido da Mariko, fala pra ela: eu gostaria de fazer chá para você. E esse ritual do chá era algo muito solene e importante. Segundo uma das roteiristas de Shogun, a Emily Yoshida, o ritual do chá na época era algo também muito utilizado entre senhores de guerra e seus convidados para demonstrar que aquele poderia ser um momento de paz e de aliança. Porque ninguém podia entrar no ritual do chá usando armas. As armas tinham que ficar do lado de fora. E aí se criava um momento de cumplicidade e de confiança. E deve ser isso que está na mente do Buntaro nesse momento, porque isso não deixa de ser uma oferenda de paz dele para Mariko, depois de ter passado tanto tempo sendo um marido abusivo, grosso, frio e maldoso com ela. Porque o Buntaro acredita que o Toranaga vai sim se render e que todos eles vão ser executados. Então ele tá sentindo que tá no final da vida dele e ele pensa: talvez seja a hora de eu fazer as pazes com a minha esposa. E aí a gente vai ver um lado do Buntaro que a gente não conhecia, ele sendo doce, atencioso, gentil, sendo habilidoso para criar o chá, né? E a gente vê isso com planos detalhe, com uma montagem muito paciente, com muito uso de silêncio também, né? Talvez seja a cena com o silêncio mais longo de toda a série. E aí, nesse momento de oferenda de paz, o Buntaro diz que vai finalmente permitir que a Mariko alcance o sonho dela de deixar de estar viva, porque vale lembrar, a Mariko sente vergonha por ser filha de um assassino político. Ela queria acabar com essa desonra que caiu na linhagem dela, e aí ela queria tirar a própria vida, mas o Buntaro não permitia, ele queria que ela sofresse viva. E aí a gente fica surpreso, né, porque a gente pensa: caraca, o Buntaro mudou mesmo, olha só como a perspectiva de morte afeta as pessoas. Mas como a Mariko vai responder? Vai responder com uma das melhores cenas da série inteira, porque ela vai perder a paciência e falar: eu não queria morrer, eu queria viver uma vida longe de você, e ela começa a descascar o cara de um jeito tão forte que depois ela só vai embora e deixa o Buntaro em prantos. É uma cena extremamente prazerosa e satisfatória para quem, assim como eu, não tinha mais paciência para o Buntaro. E isso aprofunda ainda mais esse lado frágil do Buntaro que a gente não conhecia, porque, pô, a gente vê ele chorando sozinho de tanta tristeza, realmente é um momento que pesa um pouco. Mas o ponto-chave mesmo dessa cena é a Mariko, com essa reação surpreendente dela. Isso revela que, para ela, sim, a lealdade dela tem limites quando o assunto é o Buntaro. Lá atrás, quando eu e a Mika a gente debateu o episódio 6, a gente falou que a Mariko é essa mulher que simplesmente aceita o destino que foi imposto a ela. Ela segue o papel dela sem contestar, sem nunca se rebelar. Mas agora que ela também acredita que o Toranaga está levando todos eles para a morte, ela também muda de perspectiva. Pela primeira vez a gente vai ver ela se rebelar contra o destino que foi imposto a ela de ser a esposa obediente e que faz tudo bonitinho, sofrendo em silêncio. Porque realmente, se ela acha que ela vai morrer em breve, qual é o pior que pode acontecer se ela finalmente colocar pra fora tudo que ela estava sentindo pro Buntaro? Ela já acha que vai acabar com a vida dela mesmo. E aí a gente vê a qual homem ela se mantém fiel nesse momento. Não é ao Buntaro, não é ao John, como o Toranaga tinha acusado ela no episódio passado, mas sim fiel ao Toranaga. E também fiel a ela mesma, porque ela decidiu se rebelar finalmente contra o destino dela. Enquanto isso, outros personagens vão sofrer sérias consequências por conta da lealdade ao Toranaga. É o que a gente vê na cena mais chocante do episódio, que começa com o Toranaga convocando os seus generais e os seus líderes para pedir que eles assinem o documento de rendição, o que não deixa de ser um teste de lealdade para ver quem realmente vai com ele até o fim. E quando um deles diz pro Toranaga que não vai assinar, a gente vê o Hiromatsu tomar uma decisão precipitada. Ele quer desviar a atenção para ele e ele fala pro Toranaga: se você continuar com esse plano de rendição, eu vou ser obrigado a cometer seppuku, que é o ato ritualístico dos samurais de tirar a própria vida. Na mesma hora todo mundo fica perplexo, inclusive a gente, porque isso não parece ser o tipo de atitude normal do Hiromatsu. Inclusive, vale lembrar que no começo desse episódio, no memorial para o Nagakado, o Hiromatsu criticou o jovem, dizendo que ele morreu porque ele era impulsivo, precipitado. E aí vem o Hiromatsu e faz exatamente a mesma coisa. Ele toma uma decisão no calor do momento e que pode custar a vida dele. E para nossa surpresa, o Toranaga não dá o braço a torcer, mesmo sabendo que ele pode estar prestes a perder o melhor amigo dele e um dos seus grandes generais. Então ele vai falar pro Hiromatsu cometer sim o seppuku e pior, fala pro filho do Hiromatsu, que é o Buntaro, chegar e ser o assistente para finalizar o ritual
cortando a cabeça do próprio pai. E aí eu confesso que nesse momento aí sim deu uma dó do Buntaro. O cara só se lascou nesse episódio. E então a gente vê que o Hiromatsu não estava blefando. Ele de fato comete seppuku e o Buntaro finaliza o ritual. Essa é facilmente uma das cenas mais chocantes da série até agora. Porque se em episódios anteriores a gente já tinha sentido um estranhamento com o código de honra dos samurais e achando que ele pode ser um pouco extremo demais, agora essa impressão é sedimentada de vez. Porque essa é a grande cena que vai fazer a gente refletir sobre até que ponto vale a pena ser leal a alguém. É preciso ser leal até o fim? Vale a pena perder a própria vida por conta disso? Nessa cena, aparentemente, não, porque o próprio Hiromatsu está dizendo: você vai perder um vassalo em vão, eu estou tirando a minha vida por nada. Mas o código de honra prevalece mais forte e faz tudo ficar ainda mais chocante quando a gente vê que o filho do Hiromatsu aceita matar o próprio pai por conta desse código de honra e por conta da lealdade. Só que mais tarde, por mais desnecessária que tenha parecido a morte do Hiromatsu, a gente vai ver que o Toranaga ainda vai encontrar um propósito para ela. Porque no final, o Toranaga vai confessar para Mariko que isso tudo não passa de um teatro, é uma encenação na qual ele finge que está se rendendo. E ele acredita que o Hiromatsu entendeu isso mesmo sem palavras e que se manteve fiel ao Toranaga até o final e por isso tirou a própria vida para fazer com que esse teatro do Toranaga seja muito convincente frente ao conselho. E essa cena é muito importante porque faz a gente enxergar o Toranaga também de uma nova forma. A gente sabia que o Toranaga tinha sede de conquista, mas a gente não imaginava que ele era capaz de ir a níveis tão extremos como esse. E assim ele vai mudando de líder super honrado e admirável para uma figura muito mais inescrupulosa e assustadora. E mesmo sabendo disso tudo, a Mariko nesse momento escolhe continuar leal ao Toranaga. E aí ela encontra um novo propósito, porque ela descobre que ela não vai morrer como ela imaginava, com uma rendição. Se for para ela morrer, que seja lutando pelo Toranaga. Então essa cena é pautada pela ideia da força, porque aqui os dois personagens encontram mais gana para continuar com a batalha. O que é surpreendente para uma cena que começou de um jeito tão sensível, com os dois personagens declamando poemas juntos. Segundo aquele consultor histórico que eu comentei agora há pouco, Frederick Krins, esse é um estilo japonês de poesia chamado de Renga. Em essência, o Renga consiste em ter dois poetas declamando o texto. Você começa com um que depois deixa a brecha para que o outro venha e complemente. E muitas vezes esses versos eram compostos de forma improvisada, que é o que parece estar acontecendo nessa cena do Toranaga com a Mariko. E faz sentido você ter a ideia sensível da poesia surgir numa cena sobre força, porque, segundo o Frederick Krins, os samurais da época eram obrigados a conhecer e saber de poesia. Os samurais tinham que decorar textos, tinham que saber como compor poemas, e isso demonstra como a ideia do conhecimento estava ligada com a ideia da força. E é isso que a gente vê acontecer nessa cena aqui. Pois bem, agora que a Mariko encontrou seu novo propósito, ela vai partir para cima do John, porque depois da notícia do seppuku do Hiromatsu, o Yabushige toma uma decisão. Quer saber? Esse Toranaga é um velho maluco, eu não vou perder minha vida por conta dele, eu vou me afastar. E assim ele cria uma nova aliança com o Blackthorn, que estava querendo se afastar do Toranaga justamente. Ou seja, ficou evidente que para esses dois personagens a lealdade tem sim limite, que é a própria vida deles. Mas para estragar os planos surge a Mariko anunciando que o Toranaga a enviou para que ela acompanhasse os dois na viagem. E a gente sabe que ela tá lá para espionar o Blackthorn e o Yabushige, porque na cena anterior o Toranaga falou para Mariko o seguinte: ó, esses dois não valem nada, eles têm segundas intenções, a gente precisa ficar de olho neles. E isso criou uma nova situação para esse trio de personagens principais, Mariko, Toranaga e Blackthorn, porque ao longo da temporada pareceu que eles foram se consolidando cada vez mais numa aliança, mas agora tá tudo instável nesse triângulo. E assim a gente chega na última cena com o Toranaga finalmente indo no lugar onde fizeram o funeral do filho dele. E assim como ele fez com a morte do Hiromatsu, ele encontra na morte do filho um propósito também para os planos dele. Porque ele agradece ao espírito do filho, dizendo: você me deu mais tempo, muito obrigado. Lógico, ele tá sofrendo de verdade nesse luto, mas não deixa de ser um pouco inquietante ver como ele encontra mais uma vez uma praticidade na morte de uma pessoa que ele amava. E agora que acabou esse processo de luto, Toranaga e a sua comitiva devem estar prontos para continuar a viagem a Osaka nos próximos episódios. Assim a gente percebe como esse episódio 8 foi fundamental para Shogun como um todo, especialmente porque ele pega um episódio que tinha tudo para ser muito paradão e no meio disso ele encontra novas formas de desenvolver os seus personagens e deixar eles ainda mais ricos, mais tridimensionais. E ele faz isso de uma forma muito forte, porque a gente sai desse episódio com uma nova perspectiva de todos os personagens principais. Quem parecia leal se mostra egoísta,
Quem parecia domada agora parece rebelde, e quem parecia justo agora se mostra inescrupuloso. E assim o trio de protagonistas avança para os próximos episódios no seu estado mais fragilizado, provavelmente, na relação dos três, o que demonstra como a batalha final talvez pode não acontecer com a mais harmoniosa das alianças. E se um dos lados dessa guerra está tão dividido e fragilizado assim, será que ele vai conseguir derrotar o outro lado? É o que a gente vai descobrir nos próximos episódios, que já deixam muitas expectativas. Primeiro que eu quero ver como a Mariko vai ser uma espiã do Toranaga observando o Yabushige e o Blackthorn. Segundo que eu quero ver se o Blackthorn vai mesmo se afastar do Toranaga ou se ele vai acabar voltando com o rabo entre as pernas. Só que o que eu mais quero ver mesmo é como o Toranaga vai surpreender o conselho quando ele revelar que ele não quer se render coisa nenhuma, mas sim atacar. Mas a gente só vai descobrir quando chegar o episódio 9 na semana que vem, que inclusive vai trazer a gente para a reta final de Shogun, porque vale lembrar que a minissérie tem 10 episódios. E esses capítulos saem sempre às terças-feiras, tanto no Disney Plus quanto no Star Plus. E pode apostar que eu vou voltar pra cá com a Mikan pra gente comentar juntos esses 2 últimos episódios de Shogun. Então, para não perder o final dessa nossa cobertura de Shogun, não se esquece de ir lá no canal da Mikan e se inscrever lá também. Lembrando que aqui embaixo na descrição tem o link para você assistir Shogun no Disney Plus e no Star Plus, e também o link para nossa playlist com a Mikan de todos os vídeos que a gente fez nessa cobertura. E com isso a gente encerra esse episódio muito especial. Muito obrigado Star Plus e Disney Plus por terem patrocinado esse vídeo, e a gente se vê no próximo capítulo de Shogun. Um abraço e até lá!